irmão, querida irmã, paz de Cristo Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4, e faremos essa leitura do versículo 1 até o versículo 7. E diz assim: Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esta é uma pequena carta do apóstolo Paulo a uma igreja na cidade de Filipos. Igreja essa que ele próprio fundou na sua segunda viagem missionária. Paulo, neste momento, estava preso, mas se esquecendo da sua própria dor e do seu próprio sofrimento, o pensamento de Paulo, o coração de Paulo não estavam presos, estavam livres. E Paulo, esquecendo-se do seu momento, ele olha para a igreja de Filipos e, tendo notícias das dificuldades que eles estavam vivendo, com conflitos internos, se preocupa em enviar uma carta de orientação, uma carta de advertência também, mas uma carta para abençoar, uma carta para que aqueles irmãos e aquelas irmãs fossem acolhidos e advertidos para com o perigo que estavam vivendo diante das crises que estavam vivendo ali, e que ele, como pastor daquela comunidade, fundador, se via responsável por orientar e cuidar, mesmo de longe. A vida pastoral é uma vida gostosa, é realmente um privilégio, porque nós que passamos por várias igrejas, conhecemos muitas pessoas e temos a oportunidade de vivermos vários momentos diferentes, mais ricos, experiências que muitas vezes são difíceis, outras são muito alegres, mas que vai somando para o discernimento da vontade de Deus para as nossas vidas, por exemplo, como também ensinamentos que acabamos aprendendo mediante as situações vividas com irmãos e com irmãs de vários lugares diferentes. Quando estamos em um lugar só, é também muito interessante, muito enriquecedor, mas acabamos vivenciando apenas uma realidade, né? Mas quando a gente muda para várias igrejas, nós vamos ver que as realidades, elas até podem se repetir, mas são realidades diferentes. Então, o ministério pastoral, ele é mais do que um sacerdócio. Por que eu estou fazendo essa separação do ministério pastoral para o sacerdócio? É porque quando eu falo sacerdócio, eu estou me reportando a uma hierarquia, eu estou me reportando a uma religião, eu estou me reportando a um status hierárquico de alguém que se tornou um religioso, alguém que tem uma posição, alguém que tem um dever para com aquela religião de ser o intermediário, né, de Deus para com aquela comunidade. O ministério pastoral não é assim. O ministério pastoral é de cuidado.
ele não é um intermediário, mas ele é aquele que ajuda, ele é aquele que está próximo, é aquele que ouve e é aquele que fala. Em uma igreja que eu passei, havia uma irmã que sempre eu ia visitá-la e conversávamos muito e ela dizia assim, ela sorria para mim e dizia: pastor, eu sei que o ministério pastoral não é nada fácil. E uma vez, de tantas vezes que ela repetia isso, uma vez eu respondi e disse: irmã, eu vou lhe ser sincero e dizer que eu não penso assim. O ministério pastoral não vejo assim tão difícil, não. Ele é bem simples até. Porque a gente lida com muitas pessoas e a gente participa das situações, das preocupações das irmãs, dos irmãos, dos problemas. E a gente pega e ora a Deus. E nós oramos ao Senhor e pedimos a Deus direção. E Deus nos dá. O complicado não é isso. O complicado é convencer os irmãos que Deus nos falou, que Deus nos orientou. Então o ministério pastoral é um ministério de cuidado, é um ministério de amor, é um ministério de acolhimento. Mas também é um ministério onde nós temos que chamar a atenção, nós temos que advertir, nós temos que apontar, pontuar situações que necessariamente precisam ser tratadas, cuidadas. Só que não basta o pastor falar, a atitude precisa ser tomada a partir das pessoas também. E aí é que está o ponto mais difícil da vida pastoral, que não é aquilo que depende de nós, na verdade, é o que depende do outro. Porque cada um tem um entendimento, tem uma visão, cada um tem até um alcance diferente da realidade que vivemos no mesmo lugar, na mesma hora, na mesma situação. Então é preciso que o ministério pastoral não seja comparado ao sacerdócio. Precisa ser mais. Precisa ser não apenas de uma pessoa. Precisa se espalhar, precisa contagiar aquelas pessoas que estão na própria comunidade, a ponto de que cada um e cada uma sejamos pastores e pastoras uns dos outros. E é exatamente isso que Paulo está dizendo na carta aos Filipenses. No versículo 1, Paulo faz questão de transparecer o que ele sente em relação àquela igreja. Ele diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Então Paulo começa a dizer que aquela comunidade, ele tem saudade. Daquela comunidade, ele tem a alegria. E eles são a coroa de Paulo. Paulo se sentia honrado em ter participado, em ter vivenciado, em ter contribuído para o surgimento e o crescimento espiritual de cada um daquela comunidade. E ele então faz uma orientação, já nesse elogio, no final já tem uma orientação: permanecei deste modo, firmes no Senhor. A permanência, irmãos, quando nós pensamos em crescimento, nós pensamos assim, que cada vez mais nós queremos crescer, que queremos melhorar, que queremos amadurecer cada vez mais. Isso é bom, isso não é ruim. O que é ruim é o retrocesso. E aí é que está um ponto importante que Paulo está apontando para aquela comunidade. Tudo bem, vocês cresceram, querem crescer ainda mais? Ótimo, faça isso, mas permaneçam naquilo que vocês já alcançaram, que vocês já cresceram. Preste atenção, não retrocedam. Não caia na armadilha de retroceder. O que é que nos faz retroceder? Muitas vezes, irmãos, é o cansaço. O cansaço pode nos fazer retroceder. É as desavenças. As desavenças muitas vezes nos faz retroceder. Por quê? Porque na desavença
nós acabamos nos irritando, nós acabamos tendo uma palavra pesada, ou seja, aquilo que já foi superado, que era, por exemplo, o velho homem, começa a ser novamente cutucado, começa a ser novamente provocado. Então, querido irmão, querida irmã, permanecer é um desafio. É um desafio que eu preciso puxar para a minha vida e ter a atenção e vigiar a mim mesmo, para que eu não retroceda na caminhada que já tenho em Cristo Jesus. Então ele começa, a partir desse momento, a apontar algumas questões importantes que seria necessário aquela comunidade prestar atenção. E ele diz então: rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Ou seja, ele já partiu para uma ação pontual, no ponto nevrálgico da questão. Havia naquela comunidade desentendimentos. Ora, em que lugar não se tem desentendimento? Né? Se nós formos pensar bem, dentro da nossa própria família nós temos desentendimento, seja com esposo com esposa, seja pai com filhos. Desentendimento é algo que acaba sendo corriqueiro na nossa vida. Mas nenhum desentendimento pode nos levar a retroceder naquilo que Deus já trabalhou em nossas vidas, naquilo que Deus já plantou em nossos corações, que é principalmente o amor. Então, Paulo começa a dizer: olha, eu rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Ninguém é obrigado a concordar um com o outro, ou ter a mesma visão um do outro. Isso não é o problema. O problema é que essas visões diferentes ou posicionamentos diferentes não podem nos fazer retroceder naquilo que Deus já trabalhou em nossas vidas, na ação do Espírito Santo, que já operou em nossos corações e nas nossas mentes. Isso se chama conversão. Porque uma vez convertido, uma vez aprendido, como se pode esquecer? Agora, é possível sim nos sujarmos novamente, retrocedermos depois de um processo de conversão, nos sujarmos novamente, nos elamearmos novamente, voltar ao ponto anterior que já foi superado. Pense concordemente no Senhor. Pense concordemente um com os outros. Ou seja, busque entendimento. Não é essa a minha visão, não, eu não concordo com isso, mas busque o entendimento. Ou seja, pense assim: por que é que aquela pessoa pensa dessa forma tão diferente da minha? O que ele está vendo ou o que ela está vendo que eu não estou conseguindo ver? Talvez assim facilite o entendimento. Talvez você chegue até a conclusão de que a pessoa está errada, mas você vai entender que o erro daquela pessoa está baseado em cima de uma limitação dela. Então, no que você puder contribuir, contribua. No que você não puder contribuir, ore, aguarde, suporte, ame, continue amando em nome de Jesus e não se afaste. Por quê? Porque o afastar-se é desistência. Afastar é privar aquela pessoa de, em um momento, ser abençoada por você. Tanto é que no versículo 3, Paulo vai dizer a Timóteo: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Auxiliar. Nós somos uma comunidade de auxiliadores. Veja se não é assim. Quantas e quantas vezes nós já não nos sentimos sobrecarregados de tarefas, sobrecarregados de preocupações,
sobrecarregados de ações, porque muitos se afastaram, muitos se cruzaram os braços, muitos começaram pelo cansaço, a não mais se voluntariar, a não mais estar presente, ou melhor, estar juntando forças, contribuindo. Nós somos uma comunidade de auxiliadores. Como é que eu posso auxiliar se eu não estou presente, se eu não estou junto? E o momento que alguém esteja fraco, o outro está forte, pode caminhar junto, pode fortalecer. Então Paulo diz ali a Timóteo, auxilie essas irmãs, auxilie, porque elas juntaram esforços no trabalho da evangelização, elas fazem parte dessa comunidade, desse ministério, elas são pessoas de coração aberto ao Senhor, só têm dificuldades pessoais que precisam ser trabalhadas, e se elas não conseguem sozinhas, é preciso que haja auxílio. E ele diz então, auxilie, você está aí para isso. Então Paulo passa a apontar 4 elementos que ele deseja que faça parte da vida daquela comunidade, da vida de cada irmão e de cada irmã. No versículo 4, Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria. Alegria é um estado mais potente do ser de agir. Assim diz Clóvis de Barros Filho, um professor de filosofia. Eu achei muito interessante essa definição. Estado mais potente do ser de agir. E é verdade. Quando nós não temos alegria, não há potência do nosso ser. Não há potência para se levantar. Não há disposição para agir. Ou seja, esmorecemos. Então Paulo ele vai dizer, não, alegrai-vos, sempre alegrai-vos no Senhor. Este é um ponto, irmãos, que não podemos esquecer na nossa vida, alegrai-vos. Talvez alguém diga, pastor, mas eu estou muito desanimado. Ok, é hora então de um irmão e de uma irmã auxiliar. Porque isso vai passar. Porque a alegria no Senhor é a nossa força. Outro elemento que Paulo vai apontar, no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Moderação. A moderação, irmãos, vai nos proteger do radicalismo, no sentido de ser extremo, no sentido de sermos extremos naquilo que pensamos, ou naquilo que defendemos ou acreditamos. Moderação. A moderação é um tempero que agrada, é um tempero que nos traz cautela, é um tempero que nos deixa observar e absorver o momento vivido. E assim temos condições de agir com pensamento, agir com cautela, com cuidado, com zelo. Então, moderação, irmãos, moderação é algo fundamental para termos a nossa fé. Não sejamos radicais, não sejamos pessoas extremistas. Leva tudo a ferro e fogo. Não é assim. A vida não é dual. A vida não é cheia de dualismos. A vida não se divide naquilo que é certo e que é errado. Eu sempre costumo dizer que entre o certo e o errado existe alguém. E a pessoa é muito mais importante do que os acertos e do que os erros. Porque uma vez aprendido, com certeza, ninguém fará novamente o erro por decisão própria, porque gosta de errar. Moderação, elemento fundamental para a fé cristã sadia. Outro ponto importante também que Paulo vai destacar, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma. Andar ansioso. A ansiedade, irmãos, é viver um problema que ainda não aconteceu,
talvez nem venha a acontecer, mas eu já vivo ele agora, neste momento. Jesus já nos orientou anteriormente dizendo, basta cada dia o seu próprio mal. Então, quando nós nos tornamos ansiosos, nós estamos desobedecendo uma orientação que Jesus já havia nos dado. Nós não podemos antecipar o mal que está por vir, vivendo ele. Nós temos que antecipar o cuidado para que esse mal que estamos vendo que pode acontecer não se torne realidade. Para que uma situação que estamos vendo que pode vir a acontecer não se torne algo palpável, destruidor em nossas vidas. Então nós cuidamos para que isso não aconteça, mas nós não podemos viver um mal que não existe ainda, agora nesse momento. Porque acabamos que perdemos o momento e acabamos também que o mal a que tanto pensamos não acontece. Então perdemos tempo na vida, perdemos tempo de nos debruçarmos sobre aquilo que realmente importa. E o que realmente importa hoje é viver o momento que estamos vivendo, sem ansiedade, mas com cuidado, para conosco mesmo, mas também de um para com o outro. E qual é a forma que Paulo, então, nos orienta para nos livrarmos da ansiedade? É orando. Paulo diz, seja conhecidas as vossas orações e petições ao Senhor. Falar com o Senhor, falar com Deus, colocar para fora aquilo que lhe preocupa, aquilo que lhe toma a mente, aquilo que lhe pesa o coração. Falar para o Senhor. Falar é uma bênção, irmãos. Falar é uma maravilha. E orar não é nada mais do que isso, do que falar com Deus, colocar para fora. E quando fazemos isso, nós temos que ter a consciência de que Deus conhece as nossas aflições e pensamentos. E quando nós dividimos com Ele, precisamos confiar que Ele está cuidando de nós, dia após dia. Se assim procedermos, diz o apóstolo Paulo, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha que maravilha de revelação que Deus nos traz através do apóstolo Paulo. A paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, irmãs, ela não cai assim do céu como um passe de mágica. Ela não cai do céu como uma bênção que Deus derrama para os seus, mostrando o seu poder e diante da nossa carência. Não é isso não. Paulo está dizendo que a paz de Deus é construída. Ela é construída. E Deus nos dá todos os materiais para construirmos. E esses materiais são exatamente os pontos que aqui acabamos de mencionar. Sermos pastores uns dos outros, cuidando uns dos outros. Ter a condição da alegria sempre presente em nossas vidas. Ter um estado de moderação como uma forma de viver e de agir no dia a dia nas nossas vidas. E não andar ansiosos, ou seja, não andar, não viver, não fazer da ansiedade uma forma de existir neste mundo. Se assim nós procedermos guardando esses princípios, irmãos, a paz de Deus é construída em nossos corações. E essa paz, irmãos, vai não apenas trazer benefício para nós, mas para toda a comunidade. Será abençoada no seu devido tempo, momento, e ocasião e oportunidade. É assim, irmãos, que devemos viver como comunidade no Senhor. Não é discutindo, não é nos exasperando, não é desabafando com palavras duras. Isso, irmãos, o mundo inteiro faz.
A gente não precisa reproduzir, ou não precisamos estar em uma comunidade da igreja para reproduzir aquilo que o mundo já faz. Façamos isso no mundo então, partamos para lá. Mas se nós estamos na igreja, nós estamos então diante de um desafio que Jesus está fazendo para nós, de uma nova vida. E essa nova vida se renova a cada dia em nós, e nós também podemos contribuir para que essa renovação aconteça na vida do irmão e da irmã, suportando-nos uns aos outros em amor, suportando-nos uns aos outros como uma missão que Deus nos dá, que é a missão pastoral, que não é sacerdotal, no sentido religioso do termo, mas é uma missão vivencial, no sentido do soprar do Espírito, que flui através de nós, para não apenas sermos abençoados, mas muito mais, para abençoar. E que a paz de Deus seja sobre cada um de nós, em nome de Cristo Jesus, que assim possamos crescer a cada dia. Amém.